Fala galera, beleza? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente dar sequência aqui ao nosso curso de entendimento de texto, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha hoje em algumas questões relacionadas aqui à narrativa, tá certo? Elementos da narrativa. Turma, nós estamos vindo de uma sequência de aulas sobre gêneros textuais, maneira específica pela qual se dá a comunicação. Nesta aula de hoje e também na nossa próxima aula, nós trataremos de gêneros textuais narrativos. Então, entender a estrutura da narrativa é muito importante para poder interpretar, para poder analisar um texto que pertence a um gênero narrativo, tá certo? Então, lembra sempre, quando nós falamos narração, nós não estamos falando em gênero textual, nós estamos falando em tipologia. Qualquer texto que tenha um narrador, independentemente de ser um narrador que é uma pessoa real, ou que é um narrador dentro de uma obra de ficção, que apresenta fatos, esses fatos podem ser verdadeiros ou inventados, situados no tempo, é um texto narrativo. Então, toda vez que há um narrador que apresenta fatos situados no tempo, com pessoas reais, com personagens fictícias, nós temos um texto de tipologia narrativa, certo? Fatos apresentados no tempo por um narrador caracterizam o texto como uma narração, pela perspectiva tipológica. O texto narrativo tem predomínio de substantivos concretos, que têm uma natureza imagética. E essas imagens criadas pelo texto narrativo são inseridas no tempo. Então, se eu digo, eu fui ao supermercado, comprei um pacote de bolachas e 1 litro de leite. Quando fui pagar, dei-me conta de que estava sem dinheiro. Eu criei imagens, eu ia ao supermercado, a bolacha, o leite, o caixa, o dinheiro, e essas imagens estão inseridas no tempo, né? Elas acontecem numa ordem cronológica. Queridos, os textos de tipologia narrativa têm noção de antes e depois. Eles têm cronologia. Inclusive eu posso alterar a ordem cronológica dos fatos, criando um flashback, criando uma narrativa não linear, tá certo? Quando você assiste a um filme, por exemplo, que tem um personagem que lembra do passado e depois ele retoma a narrativa, ali você tem uma marca de flashback, uma quebra na linearidade narrativa. Mas existe uma cronologia que pode ser alterada à medida que seja desejo do autor do texto, mas os fatos podem ser colocados na linha do tempo cronologicamente, porque há noção de antes e depois. E, quando a gente escreve um texto narrativo, é comum que haja predomínio do tempo verbal pretérito perfeito. O exemplo que eu dei, eu fui ao supermercado, comprei, me dirigi ao caixa, pretérito perfeito. E também pode acontecer o uso do presente histórico, que é quando eu uso o presente com valor de passado. Em 1881, Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que inaugura o realismo no Brasil. Eu falei escreve, falei inaugura, querendo dizer escreveu, inaugurou. Este é o presente histórico, tá certo? Então, quando tem narrador apresentando fatos situados no tempo, quando tem predomínio de pretérito perfeito, quando tem imagens cronologicamente ordenadas, nós temos um texto de tipologia narrativa. Dá uma olhadinha aqui no antológico Poema tirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Repara que o primeiro verso, que está nessas duas linhas aqui, ele não é narrativo, ele é descritivo. Repara que o pretérito é o imperfeito e eu estou caracterizando a personagem João Gostoso. Então tem uma personagem que está sendo caracterizada. Aqui a gente tem uma tipologia descritiva. Mas predominantemente há a narração. Porque essa personagem, João Gostoso, vive fatos. Ele vai ao bar, bebe, canta, dança, depois se atira na lagoa. Tem tempo, isso aconteceu uma noite. Tem lugar, o bar 20 de novembro, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E tem cronologia. Primeiro ele chegou, depois bebeu, depois cantou, depois dançou e depois se atirou. Beleza? Olha o pretérito perfeito aqui.
Então este poema é predominantemente narrativo, porque tem um personagem que vive fatos situados no tempo e no espaço. Tá certo? Turma, aqui a gente viu os elementos da narrativa, a sequência do pente. Tá certo? Todo texto narrativo, sendo ele de ficção, sendo ele verdadeiro, tem 5 elementos. A sequência do pente tem personagens ou pessoas, se for uma narrativa verdadeira. Tem enredo, que são os fatos vividos por essa personagem. Que tem, né, o enredo costuma se desdobrar a partir de um conflito. Conflito é o fato que desencadeia os demais episódios da narrativa. Por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, o conflito é o surgimento do lobo. Se não tivesse surgido o lobo, ela teria chegado até a casa da vovozinha, entregado os doces e tudo bem. O aparecimento do lobo vai gerar ela ir pelo caminho errado, o lobo chegar primeiro e todos os fatos da narrativa. Então, o conflito é o fato desencadeador dos demais fatos da narrativa. E o clímax, que é o ponto alto do enredo, quando se chega ao momento de maior tensão da narrativa. No caso da Chapeuzinho, quando o lobo a devora. Certo? Queridos, narrador, que é quem conta a história. Tempo, que é quando a história se passa. Aí lembra, o tempo pode ser cronológico, quando os fatos são apresentados na ordem em que acontecem, e psicológico, quando há uma quebra nessa linearidade narrativa, flashbacks ou narrativas mais caóticas, que seguem apenas a lembrança do narrador e não uma ordem de fato. E o espaço, que é onde os fatos da narrativa acontecem. O espaço é um elemento importante na narrativa, porque o espaço é físico, é a caracterização do lugar onde os eventos acontecem, mas o espaço pode adquirir uma dimensão social, à medida que este lugar pode contribuir para o sentido da história. Por exemplo, se eu escrevo, vamos pensar no Cidade de Deus, filme brasileiro contemporâneo. Ele se passar na favela faz com que o espaço interfira nos demais componentes da narrativa. Beleza? Então o espaço é algo muito importante dentro de um texto. Queridos, elementos da narrativa, sequência do pente. Personagens, enredo, narrador, tempo, espaço. Eu quero me debruçar aqui na questão do narrador. O narrador é quem conta a história, tá certo? Ele pode ser um personagem da história, ou ele pode não participar da história e apenas contá-la. É muito importante que nas suas análises você diferencie narrador de autor. Autor é quem escreve o texto. Narrador é quem conta a história, tá certo? Se eu contar um episódio que aconteceu comigo, eu serei, ao mesmo tempo, o autor do texto e o narrador. Mas se eu contar uma história que aconteceu com um amigo meu, eu serei... E se eu contar como se fosse o meu amigo contando, eu serei o autor e ele o narrador, porque eu estou simulando que sou ele contando aquela história. Então, o autor é quem escreve o texto, o narrador é quem conta a história. Certo? O autor é real, o narrador pertence ali à história. Queridos, nós podemos ter, a priori, 2 focos narrativos. O foco narrativo em primeira pessoa é quando os verbos e pronomes do texto estão em primeira pessoa. Eu cheguei a um lugar, meus amigos estavam lá. Foco narrativo em primeira pessoa. O foco narrativo em primeira pessoa pode gerar um personagem, um narrador, personagem protagonista. Professor, o que é um narrador, personagem protagonista? É um narrador autodiegético. Diegese é a história ficcional. Diegese é a história, são os fatos do enredo. O narrador autodiegético é aquele que conta uma história que aconteceu com ele. Então, o narrador, personagem protagonista, ele é de dentro da história, ele se refere a si usando verbos e pronomes na primeira pessoa, e ele é o protagonista da história que ele está contando. Quase sempre, quando a gente tem foco narrativo em primeira pessoa, o narrador é autodiegético, o narrador é personagem protagonista, certo? Eu estava caminhando quando me deparei com uma cena que me assustou. Eu estou falando de mim, certo? O narrador, personagem testemunha, é o narrador homodiegético. Ele está na história, ele é intratextual,
mas ele conta uma história em que outra pessoa é protagonista. Para quem já leu a história do Sherlock Holmes, quem narra a história do Sherlock Holmes é o Dr. Watson, que é o amigo do Sherlock Holmes, certo? Ele está na história, ele é intratextual, mas ele não é o protagonista é o Sherlock, tá certo? Então o narrador, personagem testemunha, homodiegético, ele está na história, ele refere-se a si na primeira pessoa, mas ele conta a história de outra pessoa. Ele é uma testemunha de dentro da história. Foco narrativo em primeira pessoa, narrador, personagem, protagonista, narrador, personagem, testemunha. Já o foco narrativo em terceira pessoa é o que a gente chama de heterodiegético. Ele está fora da diegese, ele não pertence ao texto. Ele usa verbos e pronomes na terceira pessoa para se referir às personagens e não fala de si mesmo, beleza? Com o foco narrativo em terceira pessoa, nós podemos fazer um narrador observador, que é aquele que narra como se fosse uma câmera, ele narra aquilo que ele vê, certo? Narrativas de mistério, de suspense, costumam ter narrador observador. Ele só sabe aquilo que está acontecendo naquele momento. E também tem o narrador onisciente, que é em terceira pessoa, mas que sabe o que as personagens pensam, o que elas sentem, o passado, o presente delas, tá certo? Então, narrador em terceira pessoa, heterodiegético, pode ser observador ou onisciente. Repara que a escolha do narrador é fundamental para o tipo de história que eu quero criar. Em uma história de suspense, é importante que o narrador seja observador, porque se ele já souber quem é o assassino e contar pra gente, a história acabou. Mas numa história de amor, é importante o narrador ser onisciente, porque mesmo que o casal se afaste, é importante que nós saibamos que eles se amam pra gente torcer pra eles no final, beleza? Então a escolha do tipo de narrador é muito importante. É legal você saber que pode acontecer de um narrador ser parcialmente observador, parcialmente onisciente. Por exemplo, ele sabe tudo sobre o que pensa o protagonista. Então, em relação ao protagonista, ele é onisciente. Mas ele não sabe das outras personagens, dos outros elementos da narrativa. Aí a gente tem um narrador parcialmente onisciente, parcialmente observador. A gente vai chamar de narrador seletivo. Ele escolhe de quem que ele quer saber as coisas. Queridos, então foco narrativo é se está em primeira ou terceira pessoa. Tipo de personagem, narrador, personagem, protagonista e narrador, personagem, testemunha, do foco narrativo em primeira pessoa. Narrador, personagem, ou melhor, foco narrativo em terceira pessoa, narrador, observador, narrador, onisciente. Queridos, então, essa retomada aí da tipologia narrativa, os elementos da narração e essa problemática do narrador, entendemos bem? Vai pra conta? Qualquer dúvida me procurem, a gente continua em contato, a gente segue falando de narração na próxima aula. É isso. Um beijo, fiquem bem, cuidem-se e na dúvida, vai no slide do Rodolfão.